O tema que temos pela frente hoje é literalmente monumental. Vamos fazer uma análise detalhada e bem profunda da carta de Paulo aos Romanos, indo do capítulo 1 direto até o 16. E olha, não vamos ficar só na superfície. A nossa ideia aqui é mergulhar na teologia bíblica, na revelação progressiva, usando a filologia para entender o hebraico, o aramaico e o grego koiné originais. O objetivo de todo esse nosso estudo é desvendar aquelas conexões incríveis entre a antiga e a nova aliança. Vamos ver passo a passo como a nova humanidade, que é nascida do Espírito, mostra sua superioridade através da nova aliança no sangue de Jesus e no seu sacerdócio eterno. É uma jornada e tanto pelas Escrituras, então, vamos lá! A nossa rota para esta análise é a seguinte: 1. A hermenêutica de Emaús. 2. A árvore de Adão. 3. Justiça imputada. 4. O fim do legalismo. 5. Vida no Espírito. E, por fim, 6. O mistério revelado. Começando pela nossa primeira etapa, a hermenêutica de Emaús e a lente filológica. A forma como o texto hebraico se conecta com o grego do Novo Testamento revela coisas impressionantes. Tem uma palavra hebraica, tzel, que significa literalmente sombra. Pense no Tanakh, as escrituras hebraicas. Ele nos dá toda a arquitetura, os rituais, os sacrifícios, mas tudo isso é apenas a sombra. Em contraste a isso, nós temos o Guf, que é a substância corporal, a realidade concreta que se manifesta lá na Brit Chadashah, a nova aliança. Isso é revelação progressiva na prática. Aqueles sacrifícios de animais, por exemplo, não eram um fim neles mesmos. Na verdade, eles eram tipologias, sombras, apontando diretamente para Yeshua, o Messias. Ele sim é a verdadeira substância, a realidade que elimina de uma vez por todas aquela barreira intransponível do pecado. Avançando para a nossa segunda etapa, a árvore de Adão, explorando a queda e a morte. Essa catástrofe original da humanidade segue uma linha do tempo muito clara. Lendo os relatos do Gênesis e acompanhando o argumento magistral de Paulo ao longo de Romanos, vemos que o primeiro homem foi formado do pó da terra. Mas, através daquele evento que conhecemos como a queda, ao buscar o conhecimento do bem e do mal de uma forma totalmente independente de Deus, Adão introduziu algo terrível na nossa biologia e na nossa alma. Ele introduziu a morte. O resultado direto disso? A expulsão. A espada flamejante dos querubins bloqueou o acesso à árvore da vida e a humanidade, a partir daquele exato momento, ficou presa num ciclo inevitável de mortalidade. E é aqui que o ponto central de Romanos 5 traz um contraste simplesmente formidável. Pense na árvore de Adão. Um único homem desobedeceu e, por causa dele, o pecado entrou no mundo, fazendo com que a morte reinasse sobre toda a linhagem humana. É, de fato, a árvore genealógica da morte. Mas Adão era só uma sombra do que estava por vir. O Messias, que é o último Adão, traz a substância. Através de um homem justo, surge uma nova humanidade. Aquela velha condenação é substituída pela graça, e a morte dá lugar à vida eterna. O grande milagre do Evangelho, no fim das contas, é ser removido dessa primeira árvore genealógica falida e ser enxertado única e exclusivamente pela fé na árvore da vida eterna em Cristo Jesus. O que nos leva ao terceiro ponto desta nossa análise: a justiça imputada como a solução divina. Para a gente não cair em erros teológicos, precisamos voltar às raízes filológicas hebraicas. Pensemos no conceito de tzedek. Ele é super mal compreendido hoje no Ocidente. A gente costuma pensar em justiça só como punição legal, aquela coisa fria de um tribunal, sabe? Mas tzedek vai muito mais fundo. A palavra se refere à retidão, à integridade e, o que é crucial aqui, ao sucesso concedido por uma intervenção divina direta. É uma justiça que restaura. Ela está profundamente enraizada na graça e no poder que Deus tem de agir em favor de quem não possui absolutamente nenhum mérito próprio. E quando chegamos no grego koiné do Novo Testamento, a palavra que Paulo escolhe usar é dikaiosune. Esse termo carrega o sentido de o estado de ser como se deve ser. É basicamente ser declarado absolutamente aceitável para Deus. Veja bem, não é o ser humano alcançando alguma perfeição moral pelo próprio esforço cego, de jeito nenhum. É Deus emitindo uma sentença favorável, uma absolvição completa e perfeita para a humanidade pecadora. Aquela sombra hebraica de graça e restauração ganha sua força máxima neste termo grego maravilhoso. Em outras palavras, a justiça é imputada. Isso significa que ela é creditada diretamente na conta de quem crê. O capítulo 3 de Romanos deixa isso cristalino. A salvação vem de Deus, de forma totalmente gratuita, pela graça e através da fé na fidelidade de Yeshua. Preste muita atenção nisto. Ninguém é feito justo por méritos próprios.
Quando a gente confessa que Jesus é Senhor e confia na obra completa do Messias, recebemos a sua justiça acreditada em nossa conta. Isso apaga aquele decreto de morte herdado de Adão e garante a nossa justificação gratuita. Isso muda completamente a nossa visão e nos leva à seção 4, o fim do legalismo, onde vamos reinterpretar a lei. Sabe aquele texto de Romanos 10:4? Ele costuma ser traduzido como o fim da lei é Cristo. Mas olha que detalhe interessante. A palavra grega original que Paulo usou ali é telos. E como a filologia nos mostra, telos significa o objetivo, o propósito ou a meta. Isso muda absolutamente tudo. O Messias não veio destruir as instruções de Deus. Ele é o alvo supremo para o qual toda a Torá sempre apontou. Ele é a substância vibrante daquela sombra, a culminação perfeita da instrução divina na Terra. E tem outro conceito gramatical muito importante aqui, que é a expressão hyponomon, geralmente lida como debaixo da lei. Se a gente analisar o contexto cultural e teológico com cuidado, fica óbvio que Paulo não está demonizando a Torá de Deus. Pelo contrário, a expressão indica estar em sujeição àquele sistema que resultou da perversão da Torá e que virou um legalismo cego. O apóstolo está, na verdade, desconstruindo aquela invenção humana que tenta obter justificação por meio de um sistema frio de obras mortas. Entender isso tira todo aquele viés negativo que muitas traduções modernas acabaram criando sem querer. A conclusão gloriosa desse raciocínio está lá em Romanos 7,6. A nossa libertação não é para vivermos sem rumo por aí, não. É para servirmos numa nova forma provida pelo Espírito. A morte para aquele antigo sistema engessado que exigia perfeição, mas não dava poder para alcançá-la, abre o caminho para vivermos em uma submissão viva, vibrante, à vontade divina. E agora, sobre a nova aliança, essa vontade está inscrita direto nos nossos corações e selada pelo sangue do Cordeiro. Chegamos então na nossa quinta etapa do estudo, vida e unção no Espírito, as realidades da nova criação. O famoso e belíssimo capítulo 8 de Romanos revela exatamente quais são as características tangíveis dessa nova humanidade. Primeiro, a condenação foi anulada. Zero condenação. Segundo, a libertação é realizada por uma nova força diretriz, a chamada Torá do Espírito, que atua em nós como uma lei interna de vitalidade e poder. E o terceiro ponto, a mente deixa de focar naquela antiga natureza carnal e passa a ser totalmente controlada pelo Espírito Santo. O que isso gera? Inevitavelmente gera vida e shalom, que é a paz verdadeira, a plenitude. É o próprio Espírito que nos capacita para a santificação, para a purificação contínua e para a perseverança. Percebem como a salvação passa longe de ser uma transação burocrática? É pura intimidade. É adoção familiar na essência. O Espírito Santo, que é derramado sobre nós, serve como selo de garantia dessa nova aliança. E a resposta que brota de dentro de nós, por causa dessa unção, é tão íntima, mas tão íntima, que nos faz gritar a expressão aramaica Abba, ou seja, querido Pai. O próprio Deus, Criador do universo inteiro, se torna infinitamente e amorosamente acessível. Aquela barreira ontológica gigante foi simplesmente despedaçada pelo sacerdócio de Cristo. E aqui entra um detalhe maravilhoso com o número 133, que remete ao Salmo 133. Ele estabelece um princípio escatológico e pneumatológico incrível. Lá no Antigo Testamento, a sombra disso era a unção sagrada derramada sobre a cabeça do sumo sacerdote, que depois escorria para o resto do corpo. Agora, a substância. Cristo é o cabeça supremo da Igreja, nosso sacerdote eterno. A unção infinita do Espírito Santo cai sobre ele e escorre para baixo, alcançando todo o seu corpo, que é a sua eclésia. É essa distribuição ungida que conecta cada um dos membros diretamente à cabeça, que já foi glorificada. Diante de um milagre teológico desse calibre, a conclusão do capítulo 8 de Romanos não poderia ser mais inabalável. Paulo diz que somos supervencedores. E olha, o termo grego original ali vai muito além de só vencer uma batalha. Significa uma vitória que é esmagadora e totalmente transcendente. Por causa do amor divino e dessa selagem protetora que o Espírito nos dá, a nova criatura está eternamente segura, blindada contra aquelas antigas forças e principados que antes a mantinham presa no cativeiro. E assim nos encaminhamos para a nossa sexta e última sessão, o mistério revelado, o ponto culminante de toda a carta.
Lá no capítulo 16, esta verdadeira obra-prima teológica se encerra com a certeza de que Deus tem todo o poder para nos manter firmes. E sabe aquele mistério de unir gentios e judeus num único corpo espiritual? Pessoas perdoadas não por merecimento, mas pela justiça maravilhosa que nos foi imputada pelo sacrifício de Yeshua. Pois é, isso foi mantido em total segredo e silêncio durante eras e eras. Mas agora, esse mistério foi totalmente revelado a todas as nações. E o objetivo? Trazer vida eterna para todos que manifestam aquela obediência que nasce de uma confiança incondicional em Deus, confessando Jesus como Senhor. O que nos deixa com um questionamento final bem provocativo. Entender as Escrituras não como livros soltos, mas como uma magnífica revelação progressiva, onde as sombras lá de trás ganham vida de forma esplêndida na substância de Cristo, não deveria mudar completamente a forma como cada página sagrada é lida? Quando a gente tira o legalismo humano da frente e olha para a riqueza do hebraico e do grego, o texto bíblico respira graça, liberdade e um poder que transforma de verdade. Fica aí essa reflexão profunda sobre a riqueza insondável que é a carta aos Romanos. Até a nossa próxima análise e que essa busca contínua pela substância por trás das sombras nunca pare.